Vamos falar sobre o 20 de novembro que passou, não é, que é o Dia da Consciência Negra. Lembrar a resistência do povo negro para avançar na luta por uma sociedade livre de toda forma de opressão. Já que para se falar em escravidão, para se falar em racismo, é necessário conhecimento de história. Não é pegar o que é contado por aí e já ter como realidade, como verdade. Para você ter ideia, por que quando nós falamos hoje em escravidão, vem à mente o negro? É porque foi a última escravidão, foi o último povo a ser escravizado na história do planeta Terra. A palavra, para você ter ideia, o comum de escravidão na Idade Média não eram negros, eram homens e mulheres brancos dos olhos azuis. É tanto que a palavra escravo, ela é derivada de eslavo, que é o povo de uma parte da Europa. Meados dos anos da Idade Média, 1.200.000 eslavos dessa região, homens e mulheres brancas de olhos azuis, foram escravizados por tribos e por reinos do norte da África. Então a realidade era invertida. Quanto à escravidão no Brasil, é com certeza uma mancha na história do Brasil. Não foi o último país a acabar com a escravidão, mas dos maiores foi. Então realmente é uma mancha na história do Brasil. Ninguém, em sã consciência, pode concordar com escravidão. Agora, escravidão não era como as pessoas imaginam, de que portugueses ou espanhóis iam na África, invadiam o território africano para escravizar negros, para trazer para o Brasil escravizado. Não, nunca aconteceu isso. Quem escravizava os negros na África eram outros negros. Eram guerras de tribos rivais. As tribos que ganhavam escravizavam os perdedores, levavam para a praia e vendiam para portugueses, para espanhóis, para ser trazidos ao Brasil como escravos. E também a escravidão não era só assim, é negro, tem a pele preta, é escravo, é isso aqui. Não. Para você ter ideia, tinha, na época da escravidão no Brasil, tinham reis de tribos na África que mandavam seus filhos para estudarem no Brasil. Tem histórias bem relatadas, com documentação histórica, inclusive de um rei que mandou seus 3 filhos, hoje é a maior cidade da Nigéria, essa cidade, esse local, que esse rei era rei desse local, e ele mandou seus 3 filhos virem para o Brasil como um presente para eles estudarem. Eles vieram muito provavelmente de carona em um navio negreiro, onde tinham negros escravizados, e vinham esses 3 príncipes para estudar no Brasil, fazer intercâmbio. E eles vieram, estudaram e foram embora falando muito bem do Brasil, foram embora batizados como cristãos voluntariamente, com nomes cristãos, né? E voltaram para a sua terra, e tiveram outros relatos desses. Zumbi. Vou falar da data da consciência negra, dia 20 de novembro, é a data da morte de Zumbi, né? Ele foi morto. Sinceramente, é não conhecer a história. Aplaudir Zumbi é não conhecer a história. É como, por exemplo, um esquerdista que bota uma camisa de Che Guevara, ou alguém da comunidade LGBT que coloca a camisa de Che Guevara, que era um assassino de gays. E abertamente tem no YouTube o seu discurso na ONU, dizendo que matava e iria metralhar muito mais. O que acontece? No ano de 1600, no Brasil, foi criado o Quilombo. Na verdade, o Quilombo dos Palmares, que na verdade não era um quilombo, eram mais de 200 quilombos em 200 quilômetros quadrados. Existia um quilombo que era o maior, que era chamado Quilombo do Macaco, e esse quilombo tinha em torno de 8.000 moradores. Juntando todos os quilombos, tinha em torno de 20.000. 1.600. 1.650 começaram as invasões a esses quilombos. Os espanhóis, primeiramente, depois portugueses, depois vários outros, tentaram invadir esse quilombo. Nunca conseguiram derrotar o quilombo. Esse quilombo chamado depois de Quilombo dos Palmares. O rei desse quilombo era Ganga Zumbá. O nome do rei desse quilombo, que dizem alguns historiadores que ele era inclusive filho realmente de um rei lá da África, e não sabe como ele veio parar aqui. Não, para chegar agora no Zumbi. Aí o que acontece? Esse Gunga Zumba, ele foi inclusive, era tão inderrotável aquele quilombo, que ele foi convidado pelo governador de Pernambuco, e foi recebido em Pernambuco como um chefe de estado praticamente. E lá ele fez um acordo
para manter o quilombo, onde iria abrir concessões, tanto de um lado como de outro, para que o quilombo vivesse em paz. Quando ele voltou para o quilombo, Zumbi, que era o seu sobrinho, fez o quê? Envenenou o tio. Assassino frio. Matou o próprio tio. E ficou ali no comando daquele quilombo por mais ou menos 14, 15 anos. Até que foi invadido e foi destruído, dizimado. Se não fosse ele, não teriam morrido tantos negros que estavam ali refugiados e brancos. Porque no quilombo não tinha só negro. Tinham negros e tinham brancos também, que eram fugidos da justiça e viviam em harmonia ali. Então, se queriam dar uma data para um dia chamado de Consciência Negra, uma data fantástica que eu sugeriria seria o dia 24 de agosto, o dia da morte de Luiz da Gama. Luiz da Gama era um negro que, na época do Brasil escravocrata, ele, aos 10 anos de idade, fugiu, foi parar no Rio de Janeiro, nas proximidades da faculdade do Largo de São Francisco, faculdade de Direito da época, até hoje, muito importante, formou-se em Direito sem se inscrever na faculdade. Como é que é isso? Ele se tornou o famoso Rábula. Ele assistia às aulas como convidado, só assistindo, sem ser matriculado, tornou-se Rábula, depois ele tornou-se escrivão de polícia, e existiu uma lei de 1830, finalizando, existiu uma lei de 1830, bem antes da abolição da escravatura, que proibia negros chegar no Brasil de navio como escravo e permanecer escravo. Ele tinha que ser liberto. O Gama Filho agora, como um escrivão de polícia e sabendo dessa lei, conhecedor da lei, ele libertou mais de 500 escravos. Ô, Kim, você quer falar? Então ele seria um herói. Pode falar. Ele seria um herói para ser colocado nessa data. Não, eu não sei como é que... O racismo ele é muito interessante. Porque o racista, ele usa... Tá me chamando de racista? Estou. Racista é você. Não, eu estou chamando de racista porque o racista ele faz isso. Não, racista é você. Não, o racismo... Ele... Tá me chamando de racista porque eu sou louro, porque eu sou branco? Não, é porque, sabe por quê? É porque você distorce Não distorce nada. É história. Não, eu sou um estudante da história. Eu também sou. Eu lastimo que você tenha sido racista. Para comigo. Eu lastimo isso. Não é porque eu não admito racismo.